O erro é esse aqui, ó, gravar muito perto da parede. E aí, aqui é o Lira. Nesse vídeo eu vou te explicar por que esse é um erro, como que você deve corrigi-lo e por que eu coloquei aspas. Vamos lá? Essa aí é a câmera, essa aqui é a parede de fundo, onde a gente tem um cenário, e esse aí é você, bem perto do fundo. A sua câmera precisa focar em você, certo? E o foco basicamente é a sua câmera tornando nítido um ponto que está a uma certa distância dela. O que tiver antes ou depois desse ponto vai estar fora de foco. Então quando você se posiciona muito perto da parede de fundo, a sua câmera não vai distinguir muito bem o que é cenário de fundo e o que é a pessoa que tem que ser focada. Então ela acaba focando em tudo e tudo fica muito nítido. Mas qual que é o problema disso? Vamos comparar. Nessa primeira imagem aí, eu estou bem próximo da parede e praticamente tudo está nítido na imagem, tudo está focado. Veja agora a segunda imagem, comigo a uma boa distância do fundo. Agora a gente tem eu em foco e o fundo desfocado. Isso permite que só aquilo que deva receber destaque no vídeo receba o foco da câmera e o que não precisa de destaque vai estar desfocado. Esse efeito tem um nome técnico que é profundidade de campo. E para mim ele se torna um erro quando você poderia fazê-lo, criar esse efeito, deixar essa imagem mais interessante, mais bonita, mas você não sabe como fazê-lo. Então é um erro muito comum das pessoas quando estão começando a gravar vídeos. Como evitar cair nesse erro então? Primeiro você precisa se posicionar o mais longe possível da parede que você está utilizando como fundo do seu vídeo. Aqui no caso eu estou a uns 3 metros de distância daquela parede ali. E como que você deve saber qual que é o máximo que você deve ficar da parede de fundo? Bem, aí você vai ter que achar um meio termo entre o enquadramento que você quer dar para o vídeo, ou seja, o que vai aparecer de você na tela aí do vídeo e a distância que você pode ficar do fundo. Aqui no caso eu estou filmando mais ou menos dos meus cotovelos para cima e aí eu fiquei nessa distância de uns 3 metros. Mas se eu pudesse filmar dos meus ombros para cima ou até só o meu rosto, aí eu poderia ficar assim mais longe ainda da parede. E aí agora, por que eu coloquei as aspas nesse erro aqui? Porque pode ser que não seja um erro, já que, primeiro, a sua lente, a sua câmera ou seu celular não gera esse efeito de profundidade, de desfoque e tal. Segundo, às vezes você não tem um espaço adequado, com uma distância, com uma metragem que dê para fazer isso. Às vezes sua sala, o cômodo que você está usando é muito pequeno. E aí é melhor você gravar do jeito que dá do que ficar esperando ter um local perfeito para isso. E terceiro, às vezes não é um erro porque foi uma escolha proposital. A pessoa já sabia que poderia gravar distante, mas ela escolheu não ficar distante assim do cenário de fundo e não tem nenhum problema com isso. A gente tem alguns exemplos aí, ó. Já que eu dei esses exemplos, eu quero dar os exemplos de quem utiliza sim esse efeito de profundidade de campo. Então alguns canais do YouTube fazem isso e o cinema. Os filmes exploram demais esse princípio, esse efeito aí. Lembrando que se você quer aprender mais sobre enquadramento, tem um vídeo aqui no canal sobre isso, feito para você. E antes de ir, não deixe de curtir esse vídeo e se inscrever no canal. A gente se vê semana que vem.